Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Essa já é a nossa quinta aula do componente curricular de História. Eu espero que vocês estejam bem, peguem o material de vocês, façam anotações durante a nossa aula, ok? Na aula passada, nós falamos sobre a miscigenação de culturas no Brasil, entre os indígenas, os portugueses e os africanos. Nós falamos também sobre festas, rituais, sobre mitos, arte, educação e moradia nas comunidades quilombolas e também entre os povos indígenas aqui do Tocantins. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando de cultura brasileira, vamos falar também de cidadania, vamos falar de diversidade cultural, respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Bem, meninos, nós vamos começar relembrando como que se deu a miscigenação, né? Esse encontro dessas três etnias que eu falei para vocês. Será que foi um encontro assim amigável, amistoso, não é? Nós sabemos que até 1500 os indígenas, eles viviam aqui no território brasileiro, não é? Da caça, da pesca, não é? Da interação com a natureza. E eles viviam bem dessa maneira, não é isso? Mas, ainda em 1500, em 22 de abril de 1500, né? Os portugueses que viviam aqui no território, no continente europeu, eles, numa viagem, chegaram aqui ao Brasil, no continente americano. Quando eles chegaram, eles se depararam, né, com uma terra muito bonita, linda, rica, né, cheia de riquezas naturais. E aí eles já tomaram posse dessas terras, né, e começaram a explorar as riquezas que tinham aqui. E os indígenas agora já realizavam algumas tarefas para esses europeus. Os indígenas caçavam, eles pescavam, eles transportavam ali esses europeus, né, por onde eles precisavam, além de fazer a extração do pau-brasil lá da floresta. E aí, no início da colonização, que foi em 1530, os europeus, né, que queriam garantir a posse desse território, eles começaram a vir para o Brasil e aí eles começaram a plantar a cana-de-açúcar, não é? Construir os engenhos para a produção de açúcar e eles precisavam de mão de obra para esse trabalho. E eles tiveram então a ideia de escravizar os indígenas, para que esses indígenas trabalhassem então ali nas suas plantações agrícolas e no engenho, meninos. Então, os indígenas viviam tranquilos antes dessa chegada dos europeus e agora eles estavam sendo sujeitos ali, não é, a uma rotina que não fazia parte da cultura deles. E é claro que eles resistiram, eles tentaram resistir, entraram em conflito com os portugueses, não é isso? Eles continuaram ali tentando manter a sua rotina de caçar, de pescar, de coletar as sementes lá na floresta, além também de praticar os seus rituais religiosos. Os europeus, então, ainda em 1570, eles tiveram a ideia de trazer os negros lá da África. E a gente volta aqui no nosso mapa. Esse é o continente africano e os europeus começaram a trazer os negros aqui desse continente para o Brasil. Gente, a África é um continente bem grande. Então, os africanos que vieram, eles não vieram tudo do mesmo lugar, não. Então, eles vieram de diferentes regiões da África, trazendo diferentes elementos da cultura africana aqui para o nosso território, tá bom? Eles tinham concepções diferentes de crenças, né, de religião, de criação mesmo do mundo, do universo, também ali da formação familiar, a maneira como eles se vestiam, como eles se alimentavam, não é? E essa
trajetória ali dos negros até o Brasil, meninos, foi difícil também. A gente sabe que os negros, eles eram capturados na África, não é? E aí eles ficavam dias aguardando lá nos portos lá na África, até que chegassem os navios negreiros e eles fizessem essa viagem até aqui. E a história conta, né, que muitos negros perderam a vida nesse trajeto, né, até sair da África e chegar aqui no Brasil. Muitos perdiam a sua vida, e esses negros, eles não eram tratados como pessoas que tinham necessidades, sentimentos, eles eram tratados mesmo como mercadoria. Então, gente, a gente conclui que realmente esse encontro dessas etnias aqui no nosso território foi um encontro, não é, à base de sofrimento, de dor, né? Foi uma mistura que aconteceu aí com muita dor, né, com violência. A gente vai falar de alguns elementos da cultura indígena que estão presentes na cultura brasileira. E a gente começa falando sobre o vocabulário. A nossa língua oficial é a língua portuguesa, mas no nosso vocabulário nós utilizamos várias palavras que são de origem indígena. Por exemplo, professora, o mingau, o jacaré, buriti, peteca, pindorama, ianguera e tantos outros. Depois vocês podem estar até buscando na internet, tá? O folclore, né? As lendas folclóricas que a gente estuda tanto aí nas nossas aulas de leitura, elas são de origem aí indígenas também, né? Curupira, o boto cor-de-rosa, o boitatá. Na culinária, a gente tem aí a presença da mandioca e de peixes, que são aí componentes importantes para alguns pratos típicos indígenas, como o tucupi, o tacacá, não é? A maniçoba. E a mandioca, ela também é utilizada para a fabricação da farinha, também da massa, que faz a tapioca, que faz o beiju, e a gente consome bastante, não é? Vamos agora falar ainda de utensílios de caça e pesca, né, que são de origem indígena, como a arapuca, o puçá. Também alguns utensílios de uso doméstico, a rede, a cabaça, que é utilizada ainda na fabricação de instrumentos musicais, não é? E também a gamela. Meninos, vamos falar dos elementos culturais da etnia portuguesa, né, que estão presentes aqui na nossa cultura. A gente começa falando da língua portuguesa, não é, que é a língua falada no nosso país. E aí eu vou lembrar a vocês que, como a relação do europeu com indígenas e africanos era uma relação de domínio, certamente, né, a cultura portuguesa ela se sobrepôs aí, em alguns momentos sobre a cultura africana e indígena. Por exemplo, a religião portuguesa ela é marcada por festas e procissões, a gente herdou isso. Também as instituições administrativas, o tipo de construções dos povoados, as vilas e as cidades, e também a agricultura fazem parte dessa herança portuguesa. Também tem muitas festas e danças, a gente pode falar do fandango, festas juninas, farra do boi. No folclore nós temos lendas, né, conhecidas como a cuca, o bicho-papão e as cantigas de roda. A gente cita aí o peixe vivo, o cravo e a rosa, que permanecem vivos até hoje na nossa cultura. E os elementos que vieram com os africanos lá da África. A gente destaca que a região Nordeste, né, especialmente ali Salvador, foi a cidade que mais recebeu negros escravizados naquele período ali colonial. E a gente percebe em Salvador, né, a presença ali de trajes, né, de vestimentas que são bem característicos ali da África. E a gente destaca aí para os trajes da baiana, com turbantes, com as suas saias rendadas, né,
os seus braceletes e colares. A gente também percebe ali a presença da capoeira e os instrumentos de música que são utilizados, o tambor, a tabaque, a cuíca, o berimbau, o afoxé. Na alimentação, nós herdamos aí da cultura africana o vatapá, a acarajé, o acaçá, a cocada, o pé de moleque. Nas danças nós temos aí o maracatu, os congadas, rodas de samba e nas manifestações religiosas o xangô, candomblé e a macumba. Bom, meninos, essa diversidade cultural toda que nós temos no nosso país também se deve, né, à grande extensão territorial que nós temos. O nosso país ele é tão grande, não é? Em território, que tem gente que fala até que o nosso país ele é assim, um país intercontinental, né? Por conta desse tamanho que ele tem. E aí a gente vai falar da presença de elementos culturais dessas etnias que a gente está falando em diferentes regiões aqui do Brasil. E a gente tem, por exemplo, na região Nordeste, né, danças e festas tradicionais ali, o carnaval, terno de zabumba, o frevo, a capoeira, o artesanato, a presença de trabalhos ali com rendas, a literatura de cordel, né, que é aquela poesia que ela retrata ali um pouco da história do sertão nordestino, que conta ali as alegrias e as dificuldades que eles vivem. Os pratos típicos, que eles são frutos do mar, né, buchada de bode, o acarajé, o vatapá, o bolo de fubá e bolo de mandioca também. Ainda na região Nordeste, eu destaquei aqui duas manifestações religiosas que acontecem ali, né? Que é a festa de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. E aí a gente vê bem a presença do sincretismo religioso que nós já falamos na aula passada, né? A junção aí de práticas religiosas católicas também com práticas religiosas africanas, tá? Vamos falar agora da região norte, a região aqui que nós moramos, né? O nosso estado do Tocantins, ele faz parte da região norte. E as duas maiores festas da região norte é o Círio de Nazaré, que acontece em Belém, no mês de outubro, e o Festival de Parintins, que acontece lá no Amazonas, não é? Ela é mais conhecida como a festa do Boi Bumbá e é no mês de junho, uma festa muito bonita. Na região norte se destacam também o carimbó, a congada, a folia de reis e festas do divino. Nós temos uma influência indígena muito grande na culinária da região norte, né? A comida ela é feita ali à base da mandioca e peixes. E aí a gente cita como pratos típicos dessa região o tucupi, que é um caldo de mandioca cozida, o tacacá, o uso do jambu, que é uma erva que causa uma dormência ali nos lábios. Nós temos o camarão seco, pimenta do reino. Gente, na região centro-oeste, não é? As festas que se destacam nessa região é a cavalhada e o fogaréu no estado de Goiás e o cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também na região centro-oeste, né, a culinária regional, ela é feita assim, se você observar, tem arroz em quase tudo. É o arroz com piqui, o arroz carreteiro, o arroz com carne, que é a Maria Isabel. Tem também empadão goiano e os derivados do milho, pamonha, curau, angu. E também a gente percebe a presença dos peixes lá do Pantanal, pintado, pacu, dourado e outros peixes. Agora nós vamos falar da região sudeste, tá, meninos? A região sudeste, ela apresenta ali na sua cultura muitas festas. A gente tem os festejos da Páscoa, dos santos padroeiros, peão de boiadeiro, não é? Que acontece lá em Barreto, batuque, samba de lenço, festa de Iemanjá e o carnaval. E eu destaquei o carnaval porque é uma festa
que ela é internacionalmente conhecida, né? O carnaval da região sudeste, lá do Rio de Janeiro e de São Paulo, não é? E ela é aí embalada pelo som do samba, não é? Tem uma influência na economia desses dois estados aí muito grande. Ainda na região sudeste, a gente destaca na culinária e a feijoada, a pizza também, não é? A moqueca capixaba e outros pratos. E a gente está terminando a nossa aula e eu gostaria de destacar, enfatizar aí para vocês sobre a importância de conhecer a história, de respeitar a contribuição, a participação dos indígenas, dos negros na formação da nossa cultura, do nosso país. Nós também precisamos reconhecer que a desigualdade social no nosso país também é consequência da valorização de alguns grupos, né, desde o período da colonização, em detrimento de outros. E lembrar que hoje, século XXI, nós somos todos brasileiros, independente de sermos negros, indígenas ou brancos, nós somos uma nação só e nós precisamos trabalhar pensando no bem comum, no bem de todos, para que todos tenham oportunidades. A gente precisa ter respeito uns pelos outros. Meninos, conversem com os familiares de vocês sobre a nossa aula. Estudem, façam as atividades da plataforma e se surgir alguma dúvida, entre em contato com os professores. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.